estamos iniciando uma série de programas chamado Trecho Puritano. Trecho Puritano. Nessa série de programas nós falaremos sobre a vida dos puritanos, lendo realmente quem foram os puritanos, quais os puritanos, de onde eram, certo? Dos Estados Unidos, da Holanda, da Inglaterra e assim sucessivamente. E nós trabalharemos com o livro Paixão pela Pureza, Paixão pela Pureza, de Joel Bick e Randall Pedersen. Esse livro, ele faz parte de uma trilogia, certo? Sobre os puritanos. E um livro lançado pela editora Fiel, outro lançado pela editora Vida Nova e este lançado pela editora Pés, ok? Pela editora Pés. Neste primeiro episódio da nossa série sobre o puritanismo, quem eram os puritanos, ou um puritano um a um, nós podemos dizer assim. Nesse primeiro momento eu quero falar para vocês apenas algumas coisas que diz o prefácio deste livro, marcando alguns pontos importantes que você precisa saber para conhecer os puritanos, para dar início ao estudo sobre a vida dos puritanos. Então, por favor, permita-me abrir aqui o livro Paixão pela Pureza, do mestre em puritanismo, Dr. Joel Bick, certo? Aproveitando que este material serve também para aqueles irmãos que não podem comprar o livro, comprar o material, mas terão a oportunidade de conhecer um pouco por aqui, tá certo? De conhecer um pouco mais dos puritanos por este trabalho, ok? Então, permita-me iniciar com vocês falando o que Joel Bick começa escrevendo. Os puritanos eram luzes incandescentes e brilhantes, ou seja, eles faziam uma diferença real na sociedade em que eles estavam inseridos. A definição do termo puritanismo. O termo puritano foi empregado pela primeira vez na década de 1560, com referência àqueles protestantes ingleses que consideravam as reformas feitas sob o reinado da rainha Elizabeth incompleta e clamavam por uma purificação da palavra grega kataros, puro. Então, eles receberam essa conotação negativa de puritanismo exatamente porque eles iam de encontro a toda uma perversidade, devassidão social e religiosa da época, pode-se dizer assim. Nós temos aqui alguns, para você ter ideia, alguns pontos elencados importantes. Por exemplo, ainda sobre a definição, os puritanos procuravam pesquisar as escrituras, conferir os seus achados e aplicá-los a todas as áreas da vida. Então, eles tinham um compromisso real, um interesse real em fazer as escrituras ser relevante no dia a dia de suas vidas. Outro ponto, os puritanos se entregavam apaixonadamente ao objetivo de focalizar o caráter trinitário da teologia. Então, eles tinham esse compromisso, certo? De exaltar a trindade dentro de seu escopo teológico. Outro ponto importante, em comum com os reformadores, os puritanos criam na significativa importância da igreja nos propósitos de Cristo. Então, eles iam de encontro à ideia de que a igreja ela é um mero ponto formal na história. Não, a igreja, de fato, para os puritanos, era um organismo vivo, um organismo real, que trazia vida e que Cristo se manifestava através dela e no meio dela. Muito bem. Outro ponto importante sobre a definição dos puritanos é que nas grandes questões da vida nacional, apresentadas pelas crises do seu tempo, os puritanos buscavam nas escrituras luz para os deveres, o poder e os direitos do rei, do parlamento e dos cidadãos súditos. Ou seja, eles estavam envolvidos também
com a vida política, a vida social, a vida econômica, né? Eles faziam parte da sociedade e eles acreditavam piamente de que por meio das escrituras é onde nós chegávamos a uma vida social, uma condição social de fato que glorifica a Deus, que louva a Deus e que serve ao próximo, né? Que se encaixe nos mandamentos que são amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito bem, no outro ponto importante, Joel Bick declarou: quanto ao indivíduo, os puritanos focalizavam a conversão pessoal e abrangente. Ou seja, não era algo meramente psicológico que acontecia com o indivíduo, não era uma mera mudança de ambiente. Antes ele ia para a igreja romana, agora ele vem para a igreja protestante. Não, de fato eles pregavam e buscavam, né, em seus membros, nos membros de suas igrejas, a conversão real, ver a conversão real. E a gente vai ver isso nas biografias de alguns puritanos, como John Bunyan, que passou anos agonizando, né, os seus pecados. O próprio John Owen, que passou meses chorando, agonizando os seus pecados. Então, neste livro, o termo puritano é empregado numa combinação de todos os interesses acima apresentado. Doutrinariamente, o puritanismo era uma espécie de vigoroso calvinismo. Experimentalmente, era ardente e contagioso. Evangelisticamente, era agressivo, embora terno. Eclesiasticamente, era teocêntrico e venerável. Politicamente, almejava ser bíblico, equilibrado e com a consciência cativa diante de Deus nas relações com o rei, parlamento e súdito. Então, como nós podemos ver, o puritanismo, ele era, como dizia o Dr. Martyn Lloyd-Jones, um verdadeiro estilo de vida, né? Era um estilo de vida onde se adotava as escrituras como a fonte, como o fundamento, a base para tudo mais que se desenvolvesse na vida, na reforma eclesiástica, na reforma econômica, reforma política, reforma social, tudo isso, né, os puritanos buscavam ter a Bíblia como seu escopo. Portanto, meus queridos, a princípio, neste momento introdutório desta série, este é o nosso pano de fundo a respeito dos puritanos, ok? Eles existiram ali no século 17, onde teve a sua maior força, né? Os anos áureos, podemos dizer assim, e há quem diga que foi o momento em que a igreja experimentou novamente os grandes anos como se viveu na igreja primitiva, né? O compromisso, o interesse por Deus, a paixão por Deus, o amor por Deus. Nós veremos ao longo da história que outros nomes vão surgindo: Jonathan Edwards nos Estados Unidos, o próprio Spurgeon, e por fim nós temos o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que deve ser bem notado entre os puritanos. Então, meus queridos, que Deus abençoe a todos. Espero que esta série, certo, a partir desse prefácio, que esta série seja edificante para a sua vida, abençoe sua vida, seu ministério, seu coração, e assim você caminhe em novidade de vida com o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.